Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. E eu estou Margarete Áquila. E vamos conversar hoje sobre a proposta de autoconhecimento e espiritualidade, sabendo que as duas coisas estão muito juntas, muito próximas, e entender o que é que estamos fazendo aqui, por que é que estamos aqui. Então, eu vou colocar mais ou menos qual é a proposta de autoconhecimento, desse encontro com o eu mais profundo, né, desse caminhar. E podemos já colocar os slides para que vocês possam acompanhar de forma mais tranquila, porque eu vou acabar falando às vezes de muitos conceitos às vezes complicados de se entender, mas em uma hora mais ou menos, eu pretendo explicar qual vai ser essa caminhada desse encontro ao eu, essa jornada mental, né? Para entendermos onde estamos neste exato momento e como iremos acompanhar esse crescimento interno, essa condição de expansão de consciência. Muito bem, eu não estou vendo o slide. Isso. Assim que colocar o slide, eu posso começar a explanar. Nós somos divinos em essência. Somos perfeitos em essência. E aí, já falando da espiritualidade, como eu vejo o ser humano e a nossa jornada aqui neste planeta, neste momento, né, na terceira dimensão, na nossa matéria. Se somos tão perfeitos, por que é que nós não conseguimos vivenciar essa perfeição? Se somos tão perfeitos, por que é que nós ainda estamos com tantas falhas, com tantas dificuldades internas? Por que eu não manifesto esse meu eu divino? Juliano, só me diga se os slides estão acontecendo para eu acompanhar. Você pode falar comigo aqui? Oi, Marga. Oi, Ju. Você não está vendo os slides? Tá, não estou vendo. Assim você vê? Ah, assim eu vejo. Obrigada. Show. Até mais. Até. Então, quem sou eu, né, nessa nossa jornada? Nós somos seres atualmente incompletos. Sabe quando falta alguma coisa? Parece que não existe uma completude dentro de nós. Existe uma estátua, que é uma estátua que tem, no próximo slide, acredito, que tem um buraco no peito, no abdômen. Isso. Esse buraco, ele significa essa incompletude dentro de nós, essa melancolia do vir a ser. Então, eu ainda tenho que caminhar para ser o divino em mim, e vamos entender o divino como um ser completo, um ser que se sente pleno, em paz, que sente que está totalmente integrado e expandido na sua forma de ver e que não existe sofrimento. Esse é o vir a ser, é para onde nós temos que caminhar. Mas nós estamos em transformação constante, vivenciando essa subida evolutiva consciencial, né? Essa estátua do Self-Made Man fala como nós estamos nos polindo, nos transformando diariamente para encontrar esse vir a ser, esse ser divino que existe em nós. Se olharmos então no próximo slide, nós perceberemos quanto nós temos que caminhar.
Hoje a própria ciência já fala em multidimensões, em várias dimensões, então nós não podemos mais dizer que isso tudo é coisa fantasiosa e nem que é coisa de religião ou de espírito, não. Isso está muito acima do que nós podemos ter de superstições e crenças, mas nós percebemos, por exemplo, que temos dentro de todo o conhecimento oriental, védico, né, dos orientais, budistas e tudo mais, eles falam dos nossos corpos multidimensionais. Vocês veem aí 7 corpos, começando pelo vermelho, que é o nosso corpo físico, que é o que a gente costuma acessar. O corpo físico, logo em seguida nós temos um corpo etérico, que é um corpo semimaterial, muito próximo desse nosso corpo físico, que liga, que faz a ponte entre nós, terceira dimensão, e nós em outras dimensões, né? Começando pela 4ª dimensão, onde estão as nossas emoções e os nossos pensamentos. Se nós formos olhar internamente, aqui nesse cérebro, ele é apenas um processador, mas os seus pensamentos não estão aqui, as suas memórias não estão aqui, os seus sentimentos não estão aqui, todos estão numa dimensão mais sutil. Então, se eu abrir o meu cérebro, eu não vou encontrar ali as datas ou o número do meu RG e do meu CPF. Isso não está no nosso corpo físico, mas está sim nos corpos astrais, como vocês podem ver aí. Atualmente, no nível que a humanidade se encontra de consciência, nós conseguimos acessar até o 4º corpo, que é o mental inferior. Então, o corpo físico, etérico, emocional, mental inferior. A partir daí, os outros 3 corpos, nós temos um acesso muito mais difícil, muito mais distante um pouco da nossa realidade atual, pelo nível de consciência que nós temos. Onde queremos chegar? No átmico, nesse último corpo que vocês podem ver aqui, esse corpo, que nós podemos dizer do eu superior, ou eu divino, chegando aí então a ter contato com a sua essência divina como espírito. E estamos aqui como almas representando uma parte de nós. Por isso que eu já me apresentei para vocês como estando Margarete Áquila. Então, estou Margarete Áquila, mas eu não sou apenas Margarete Áquila. Para a gente entender justamente essa multidimensão que eu coloquei, porque eu estou só em parte aqui, eu não consigo ainda acessar o divino que existe em mim, a perfeição que existe em mim. E essa caminhada nossa é justamente para isso. Se formos olhar aí o nível de acesso que nós estamos atualmente, eu sempre falo de uma falsa mente que é a mente do ego. Quando Freud, Jung e tantos outros começaram a definir a estrutura da psique, eles começaram a usar alguns termos. Um deles é de consciente, subconsciente ou inconsciente, né? Ou superconsciente. Eles definiram a estrutura da psique, falando do inconsciente, que é o nosso passado, onde tem ali nossos vícios, onde tem nossos hábitos, as nossas crenças, os nossos medos, as nossas sombras e também as nossas habilidades, e também o subconsciente tendo o contato direto com o eu superior. E é ele quem é a via de acesso por onde nós caminharemos nessa nossa jornada aqui de encontro ao eu. E entendendo, então, isso, nós temos uma segunda definição, ainda no slide anterior, sobre o ego. Uma outra maneira de definir também, uma segunda estrutura que também nos define, é do id, ego e superego, né? O ego, ele tem uma função de intermediador, uma função muito importante dentro da nossa psique. Ele faz o intermédio entre o id, que são os nossos desejos, as nossas vontades, ou seja, aquilo que eu quero, né? E o superego, que é aquilo que eu devo fazer,
né? O que eu posso, o que seria melhor fazer. Então, o ego fica entre, ó, eu quero isso, mas eu posso, eu devo. E aí o ego, então, faz essa intermediação interna entre o que eu quero e o que eu devo fazer, e a intermediação externa, dizendo, bom, aqui, se eu quero comer, onde é que eu vou conseguir comida? Se eu preciso de amor, quem é que pode me dar esse amor? Então, o ego, ele faz essa intermediação entre o mundo de dentro e o mundo de fora. E isso é muito importante a gente entender, porque tem gente que fala, eu quero eliminar o ego da minha vida. Não, sem chance. Nesse nível em que estamos, o nosso ego, ele é importantíssimo para fazer esses dois universos acontecerem. O que a gente precisa é trabalhar este ego, que é justamente isso que nós vamos falar na primeira parte da nossa conversa. O ego, ele tem todo um sistema dentro dele de atuação. Ele é o pensador, é o cara que fica pensando o tempo todo, porque o papel do ego é pensar, é definir, é hierarquizar, é julgar, é prever problemas. Essa é a função do ego, porque ele tem uma função da terceira dimensão, é a função de nos proteger. Ele precisa saber que nós estamos seguros, seja física ou seja psiquicamente, nós precisamos estar seguros. E ele tem essa função de trazer a segurança. Então, sobre qualquer ameaça, o ego começa a funcionar o tempo todo. O problema todo é que esse ego é aquela vozinha que fala na sua cabeça, né? E aí pode passar o próximo slide mesmo, uma voz que não para. Ele se torna tão importante, a gente acredita tanto nesse tagarela que não para de falar, que a gente acaba criando, achando que a nossa mente é essa pequena parte da nossa psique que é o ego. E isso a gente chama de falsa mente do ego, ele se faz como sendo a sua própria mente. Então, nós acreditamos demais naquela vozinha que fica tagarelando, oh, mas você vai deixar isso barato? Você não vai fazer nada? Estão aí, não sei o quê. Olha, eu estou morrendo de medo, meu Deus do céu, que perigo, e não sei o que lá. Então, o ego, ele tem a sua função, mas nós damos importância demais a ele e não somos treinados, como os orientais, por exemplo, são, a entender que quem é a mente de fato é o eu. É esse eu, alma, que está sendo representado aqui nesse processo encarnatório, eu como Margarete neste momento. Esse deve ser o gerente da minha mente e não o ego, que é um tagarela que não para de falar. Porque o que acontece com a gente? Hoje a gente é refém do nosso ego. Você não é refém, por exemplo, da raiva? Ou refém do medo, da ansiedade? Ou refém da melancolia e da tristeza? Alguma coisa você é refém. Porque é o ego quem está falando dentro de você. Toda vez que existe conflito, é o ego quem está falando, essa mente tagarela. E nós acreditamos demais nessa mente. Por conta de estarmos muito ligados a essa mente, ela acabou se tornando uma vida superficial. Nós hoje vemos a vida de maneira muito superficial, com muitos limites dentro de nós. E se olharmos, então, essas duas mentes, nós temos aí funções básicas do ego. Quando nós começamos com a palavra, no próximo vídeo já podemos ver a palavra eu e a palavra meu, aí então começam todas as nossas tristezas. Porque quem está dirigindo a gente é o ego e não mais a nossa pessoa. O ego tem duas funções básicas. Para trazer segurança, ele se apega a tudo aquilo que lhe dá prazer, que ele se sente seguro. E ele repulsa tudo aquilo que te dá desprazer e sofrimento. Ele tem essas duas grandes funções para proteger a pessoa. E a estrutura do nosso pensamento está aí. Eu gosto muito de Divertidamente, porque foram neurocientistas que construíram esse desenho da Pixar, para mim, altamente inteligente, tem tudo a ver com o momento atual,
da ciência da mente, os nossos pensamentos, eles estão estruturados nas memórias que nós temos. Então, quando você decide alguma coisa, você decide baseado num passado. E aí é que está. Toda vez que você reage a uma situação hoje, você não reage pela situação de hoje, mas você reage por um passado longínquo que você nem sabe, das memórias que você teve desde que, né? Sabe Deus lá onde, mas vamos colocar aqui desde o útero da sua mãe, que pode passar disso também, que são usados como referenciais. Para que você tenha um pensamento, você tem que ter uma base de dados. Essa base de dados se utiliza de memórias, se utiliza de crenças, se utiliza de paradigmas, se utiliza de um monte de coisas que eu vou explicar para vocês. Então, nós não decidimos pela situação em si, decidimos por uma base de dados que já existe dentro de nós. E a maior parte delas a gente guarda e tem uma tendência a guardar muitas coisas negativas. Até para autoproteção, as coisas negativas acabam tendo um significado muito maior dentro de nós, uma emoção muito maior dentro de nós. Então, os nossos comportamentos, eles são automáticos. A maior parte deles, nós não temos consciência do nosso comportamento. E isso vai criando muitas dores, baseado nas suas experiências negativas, vai criando muita dor acumulada, descontentamento. Quando vê, você já está num mar de reclamações. Observe aí quantas vezes você repete a mesma reclamação. E observe então que essas reclamações, normalmente elas estão visando um programa muito antigo dentro de você. Não é uma coisa da situação atual. Por exemplo, uma vez eu estava no mercado e eu vi uma mãe com um menininho de 3 anos, ele virou e falou: mãe, eu quero chocolate. A mãe falou: não, não vou te dar. Não, mãe, eu quero chocolate. Não, eu não vou te dar. Mãe, eu quero chocolate. Ela foi e deu um tapa no rosto da criança. Se a gente fosse pensar apenas na atitude daquele instante, era suficiente a atitude da mãe para dar um tapa no rosto da criança? Ou ela deu um tapa no rosto da criança pelas milhares de vezes que ela foi aguentando pessoas durante a vida dela que exigiam demais dela e ela fazia sempre, e a criança que pedia incessantemente, não era por aquele momento, porque não tinha motivos para aquele nível de raiva. Ela atuou por um monte de coisas que vinham antes. E você pode notar, quando você perde o senso, bom senso, e começa a ficar com muita raiva ou com muita tristeza, pode observar que não é só pela situação em si, mas é por uma carga que você vem trazendo, esse monte de reclamações que já vem acontecendo do passado. Isso, então, traz para a gente o que a gente chama de corpo de dor, né? Essa reclamação infinita. E no próximo slide, vocês já vão ver que quando acontece alguma coisa no mundo, então nós temos ali a realidade externa, né, que está sendo mostrada, os nossos 5 sentidos, eles vão captar essa realidade através da visão, audição, tato, paladar e etc. E nós vamos tentar simular aqui dentro o que é que está acontecendo fora. Então sempre criamos um modelo dentro de nós do que acontece fora de nós. Mas para criarmos esse modelo, nós usamos essa base de dados que eu coloquei para vocês. Nós usamos as crenças, como estão aí, as memórias, as decisões, e dependendo das experiências que eu tenho, eu vou criar mecanismos de defesa do meu ego. Esses mecanismos de defesa, existem vários, aqui ele colocou como filtros omissão, generalização e distorção, mas são mecanismos em que você vai tentar não sofrer de novo. Lembra que eu falei que o ego tem a função de fazer você não sofrer? Ele vai tentar fazer com que você não sofra. Para isso, ele vai ou generalizar, então ele vai falar, não,
toda mulher é ruim no trânsito, por exemplo. Ele generaliza porque ele deve ter experiências negativas lá atrás, ou preconceitos, ou crenças relacionadas a isso, ou então ele distorce a informação. Sabe quando você vira para uma criança que foi ruim numa das provas e nas outras ele foi bem? Aí você fala, não, filho, mas você é inteligente, mas dentro dele ele não acredita que seja inteligente. Então, por causa daquela experiência negativa de uma prova ruim, ele vai começando a distorcer os fatos e achar que ele mesmo é o fracasso. É o modelo que ele constrói dentro dele e vai ter comportamentos de desânimo, comportamentos de raiva, de desmotivação, enfim. Então, essa simulação entre o fora e o dentro é uma tarefa do ego, como eu expliquei para vocês. E falando então nessa função do ego, já no próximo nós vemos, por exemplo, a separatividade, que é justamente um grande limite do ego. Aí eu coloquei uma imagem do Matrix, e nessa imagem do Matrix, a ideia é justamente o que eu consigo enxergar e o que é de verdade, porque é isso que a Matrix ensina a nós. Quando nós temos essa dualidade do ego, de olhar, né, e de distorcer informações baseadas nas nossas experiências, ele vai ver o fora como algo perigoso e vai tentar, então, dividir e separar. Então, o eu, ou eles e nós. Nós começamos a separatividade dessa forma. Se vocês verem na próxima tela, vocês vão ver aí um exercício que eu proponho para vocês. Vamos supor que vocês tenham aí a humanidade inteira como estar nesse círculo vermelho, que são os outros. Se você for começar a perceber, por exemplo, quem você tiraria do seu círculo que você acha que seja abominável e você não aceita certos tipos de comportamento? Sei lá, estupradores, assassinos, o que você definir, você já tira desse círculo. Ótimo, você tira um percentual aí da humanidade. Depois você começa a tirar dessa humanidade as pessoas que têm traços ruins, doentios, pessoas mentirosas, pessoas que enganam, pessoas metidas à esperta, que passam a perna em todo mundo. Por quê? Porque é algo que você também não admite. Logo em seguida, você começa a tirar as pessoas que não pensam igual a você. Então, todo mundo que tem uma opinião diferente, não, esse tipo de pessoa pensa, é do time contrário, então eu não gosto, e assim começa. Depois, tire então as pessoas que não rezam ou não professam a mesma fé que você. Então, católicos não conversam com evangélicos, que não conversam com budistas, que não conversam com ubandistas, que não conversam com espíritas. Por quê? Porque eu vou começando a me separar de tudo e de todos. Qualquer um eu começo a me separar. E aí, então, as guerras começam. As pessoas dentro de casa, que pensam diferente, que fazem diferente, eu me separo. As pessoas que erram, que fazem coisas que eu julgo que não sejam boas, eu me separo. E no fim das contas, não sobra nem 5 pessoas dentro do seu círculo que você realmente confiaria. Isso é a separatividade do ego, é ele quem faz isso. E a segunda tarefa, já na próxima, que é a identificação com o ego. A identificação com o ego, que é aquele apego que eu falei, muito importante, que é a raiz do sofrimento do ser humano, visa isso. O que é que eu tenho aqui que faz uma extensão de quem eu sou, da minha identidade? Então, eu, por exemplo, muita gente, quando vai se apresentar, fala, eu sou Margarete, eu sou neurocientista, eu sou formada em matemática, ou eu sou psicanalista. Então, tudo que vem a ser títulos, papéis que a gente tem, profissão, dinheiro, diplomas, bens, roupas, beleza, tudo aquilo que eu acho que me identifica e que eu sou apegado, me fará sofrer demais.
Basta você fazer uma pergunta aí para você. Se você perdesse alguma coisa, por exemplo, pais que perdem filhos. Quando os pais estão altamente identificados no papel de pai, mãe, eles sofrem muito mais quando perdem um filho ou quando perdem os pais, porque nós tornamos o outro uma extensão de nós. Nós nos tornamos, por exemplo, a síndrome do ninho vazio, quando o filho sai de casa, tem muita gente, principalmente mulheres, que entram em depressão neste momento. Por quê? Porque ela fez dela a identidade dela e a identidade do filho como o papel de mãe, como uma extensão dela mesma. Papel é algo que vai embora, título também você perde a sua beleza física, porque ela também vai embora, dinheiro você pode perder, enfim, tudo aquilo que você se apega para dizer que você é mais importante ou menos importante é um apego e ele nos limita absurdamente. Então, o seu valor, ele está associado ao que você possui? Se você perde alguma coisa que conquistou, quanto você sofre por isso? Aí você já vê o nível de apego que o seu ego tem diante de você. E já passando então adiante, nós poderemos ver como viver nessa mente egóica, como eu coloquei, faz chegar em certas consequências dentro de nós, para que a gente entenda. Então, baseado aí, vocês veem uma estrutura de pirâmide. Na base dessa pirâmide, nós temos o que chamamos de programas emocionais. Tudo isso aí que está colocado nessa pirâmide inteira, ela está no nosso inconsciente e define tudo aquilo que a gente vai decidir. Não sei se vocês sabem, mas quem decide não é o consciente, é o inconsciente, nessas historinhas que estão aí. Os programas emocionais, eles começam desde o útero da nossa mãe, quando começamos a ter vivências dessa chegada nossa, nessa vivência aqui no planeta Terra. Tudo que a mãe sente, tudo que ela pensa, a criança já começa a desenvolver esses programas emocionais. Se ela é bem-vinda, se ela não é, se estavam esperando por ela, se não estavam, se ela sente esse amor, sente essa acolhida, ou se ela não sente. Então, até os 7 anos, em especial, dos 0 aos 7 anos, a criança desenvolve esses programas emocionais, onde ela vai ter, na primeira sociedade, ela vai ter o pai, a mãe ou os tutores e os irmãos, como a primeira sociedade, começando a construir o que ela acha do mundo, o que ela acha dela mesma, o que ela acha das pessoas. Esses programas emocionais vão ficar na memória e vão servir de modelo, é como se fosse uma modelagem da mente da criança, vai sendo modelada para como ela vai enxergar a vida, como ela vai enfrentar. Então, nós temos vários programas emocionais. Por exemplo, se uma criança é muito bem-vinda, é muito amada e tudo mais, ela vai ter programas emocionais bem mais positivos diante da vida, mais autoconfiança. Uma criança que é negligenciada emocionalmente, por exemplo, ou fisicamente, ela com certeza desenvolverá uma ansiedade muito grande. Crianças muito ansiosas normalmente são de pais negligentes. Negligentes emocionalmente significa não acompanham, não conversam, não dialogam, não trocam experiências, a criança não confia, não compartilha. Momentos difíceis, os pais nunca estão, então ela vivencia tudo sozinha. Isso tudo vai gerando rejeição, vai gerando insegurança, muitos se sentem injustiçados, crianças que se sentem altamente críticas. Pode você se colocando aí, qual é o programa emocional que você tem, que traz aí dessa sua infância. Isso vai gerando muitas feridas emocionais. Vocês podem ver aí os mecanismos de defesa logo em seguida, que são construídos justamente porque a criança começa a se defender, tá? Então, para eu ser amada, para eu ser admirada, o que eu preciso fazer? Então, a criança começa a construir mecanismos de defesa, como eu coloquei, e
E nisso tudo, ela vai definindo baixa autoestima, ela pode se sentir culpada por não ser amada, sentir que dá trabalho para os pais, porque muitas vezes os pais jogam isso, se tornam dependentes emocionais quando elas sentem esse abandono muito grande ou se sentem muito inseguras. São crianças que vão gerar uma ansiedade muito grande e lá na frente isso pode transformar-se em depressão, ou em pânico ou coisas do gênero. Essa vivência desses programas emocionais vão construindo as crenças limitantes e também os paradigmas, esse modelo de mundo para elas. Com isso, ela vai criar aí sabotadores quando crescem. Elas sabotam o seu sucesso, sabotam a sua vida, como, por exemplo, procrastinação. É bem típico de programas emocionais que vieram da infância. Essas feridas emocionais que nós já comentamos, né? Criamos muitos mecanismos de proteção. Se você é muito crítico, se você é pessimista, se você é bonzinho, se você é vítima, se você é aquela pessoa que se distancia, tudo isso são programas emocionais que nós vamos construindo para nos defender de tudo. E é óbvio que isso causa também várias doenças dentro de nós. E falando em doenças, já podemos partir para o nosso próximo slide, que vai ser uma coisa interessante, que nós vamos falar de PNI, que é psico, neuro, endócrino, imunologia. Acho que é a maior palavra do planeta, deve ser essa. Muito bem. Aqui existe uma soma da psique com a parte neurológica, com a parte endócrina e a parte imunológica. Para a gente, como eu estava falando em programas emocionais, em emoções, por que, afinal, elas são tão importantes dentro de nós? Porque elas podem tanto nos causar a doença, quanto também podem trazer a cura. Por isso, elas são meio que um eixo aí de compreender como as emoções funcionam dentro de nós. Então, no próximo slide, a gente vai ver sobre o sistema límbico, que é o que a gente chama de sistema emocional. Se vocês forem notar aqui um círculo no centro do cérebro, né, do cingulado, do giro cingulado, nós vamos perceber que aqui é o sistema límbico, o sistema emocional, onde nós temos várias partes desse nosso cérebro emocional, trabalhando aí com o hipotálamo, a amígdala e hipocampo, são as coisas mais importantes que nós temos aí. Vamos abordar isso com mais calma no curso. Mas o nosso sistema emocional, ele utiliza daquela base de dados que eu falei para vocês, para poder decidir, para poder entender o mundo baseado nas suas experiências. Crenças, vícios, hábitos, tudo isso vai ser usado pelo sistema emocional. E aí, então, no próximo slide, você já vê o sistema límbico, que é o emocional, ele vai começar a atuar numa conversa bem intrincada, bem delicada, complexa com o nosso corpo. E vai do corpo ser mandado novamente para o nosso sistema límbico uma resposta de tudo isso que está acontecendo. Então tá, tem a base de dados, você começa a logicar, então tem todas as linhas de raciocínio, você gera um pensamento, esse pensamento, então ele vai trabalhar com o sistema límbico, definindo as emoções baseadas naquilo que você pensou. Ele vai trabalhar com o hipotálamo, então um centro importante de mandar comandos para todo o corpo, vai trabalhar conversando com o sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, que é aquele equilíbrio de todas as funções automáticas do corpo, como, por exemplo, respirar, processo digestivo, metabólico, todas as nossas vísceras. Então, o sistema nervoso autônomo, ele trabalha com isso. Ele vai trabalhar com a sua pressão arterial, vai trabalhar com o seu coração, né, o batimento cardíaco. E esse sistema nervoso autônomo, basta dizer assim, eu pensei, aquela pessoa me traiu. No momento que eu pensei isso, eu senti o quê? Eu senti uma raiva, ou um medo, ou uma tristeza, uma decepção, depende de cada um.
Automaticamente que eu, por exemplo, sentir raiva, ele vai acelerar através do sistema nervoso autônomo, acelera o meu coração, começa meu coração tum, 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 minha respiração fica superficial e rápida. Então eu começo, isso tudo é sistema nervoso autônomo, tudo porque eu senti. Daí é ser muito importante nós conhecermos todo esse processo. Por que é que você tem pressão alta? Por que é que a sua respiração é curta? Por que é que o seu intestino não funciona? Por que é que o seu estômago vive com dor? Ou você não faz a digestão? Por que é que eu tenho dor de garganta? Exatamente porque tem todo esse sistema que vai trabalhar com o sistema imunológico. Se, por exemplo, você é um cara que sente muita raiva, você vai trabalhar o tempo todo com as suas suprarrenais. Com as suas suprarrenais, muito cortisol no seu sangue, vai gerar todo um processo inflamatório, base de todas as doenças autoimunes. Então, sentir muita raiva detona e trabalha, provavelmente você vai ter uma doença autoimune. Compreenda então que está tudo relacionado. O autoconhecimento é importantíssimo para saber como curar a sua saúde. E quando a gente fala em sistema límbico emocional, as nossas células têm memória. Então, se você é uma pessoa acostumada, lembra daquelas dores, aqueles programas emocionais, se você usa como mecanismo de defesa o tempo todo a raiva, você é uma pessoa raivosa, eu estou usando isso porque é o mais comum entre nós, né? Você vai mostrar para a sua célula que isso é o padrão de comportamento que você tem. A sua célula tem consciência, a sua célula memoriza, né? E a Mônica vai falar muito bem sobre isso, porque essa é a área dela, aí já sai da minha área, mas essa memória da célula vai conduzir você ao que nós chamamos de vícios neuroquímicos. Então, olha o próximo slide. Vícios neuroquímicos quando eu como, né? Uma pessoa, por exemplo, frustrada, uma pessoa ansiosa, ela vai precisar comer para gerar um bem-estar nas suas células. Então, vira e mexe, a sua célula vai falar assim para você, come aquele brigadeiro. As minhas células vivem falando isso para mim. Come aquele brigadeiro, come aquele doce. Não come um não, come a caixa. Né? O que eu estou falando? Eu estou com vícios neuroquímicos em que meu corpo já pede aquilo para ver se ele se tranquiliza. E se você é uma pessoa viciada em raiva, o próximo slide já fala, você tem um vício neuroquímico da raiva. Então, meu amigo, vou dizer para você, você vai sempre procurar alguém para ter raiva. Se todo dia você acorda e tem raiva de alguém ou de alguma coisa, você é um viciado neuroquímico. Você é um viciado em cortisol, um viciado em adrenalina. E daí nós geramos todo um processo que o nosso corpo pede como se fosse uma droga. Então, o dia que você amanhecer e perceber que você está com raiva, você fala, lá vem o meu vício, né? Ele está precisando de um pouquinho mais de cortisol para detonar meu corpo. E o próximo? O próximo é o vício neuroquímico do medo. Tem gente que é viciada em medo. Então, ela fica com medo de acordar, fica com medo de dormir, fica com medo de viver, fica com medo de ficar doente, fica com medo de ficar sem dinheiro, fica com medo de perder o emprego, fica com medo. E nós somos viciados nisso. Assim como o próximo, também podemos ver quando nós somos viciados em poder. Quando nós humilhamos pessoas, quando nós gritamos com pessoas na frente dos outros, nós estamos viciados neste processo. Na próxima, então, você pode ver que maneira você usa para manter as suas crenças válidas. Olha bem esse desenho. Ele tem uma ilusão de que aquela outra pessoa é muito menor, né? Mas a gente acaba percebendo que isso é uma ilusão de ótica. É como nós temos as nossas crenças. Uma maneira da gente validar as nossas crenças é sempre viver a mesma situação. Então, se você acredita que brigar com todo mundo seja a única maneira de você
se defender, você vai o dia inteiro procurar encrenca com alguém, gritar com alguém no telefone, ter alguém para você reclamar, porque é isso, você vive isso. Então precisamos muito saber quem somos, né? Aí entra o autoconhecimento. Até agora eu só falei da base daquela persona, né? Que constrói todo um sistema falho, um sistema limitado de quem somos. Mas no próximo slide você vai ver, nós temos uma estrutura, uma arquitetura na nossa mente fantástica, que é a da evolução constante. Queira você evoluir ou não, você vai evoluir. Então, mesmo que você não queira, a vida te dá um monte de chutes para ver se você pega no tranco em algum momento. Sabe aquelas situações que se repetem, 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 e você detesta, mas repete, repete a vida inteira? Pois bem, é justamente isso. A vida te empurrando para que você cresça. Nós temos aí o inconsciente ou subconsciente, eu coloquei o superconsciente, né? Como processo de evolução. Hoje o nosso consciente é em torno de 10% e o nosso inconsciente em torno de 90% das informações que nós temos. Tudo está aqui, como eu falei, tanto de sombra quanto de luz, nós temos aqui. O que é a evolução da consciência? É aumentar o autoconhecimento, aumentar o superconsciente e, simultaneamente, diminuir o inconsciente no que tange as nossas sombras, aquilo que não conhecemos em nós. Então, nós fazemos esse movimento quando fizemos o autoconhecimento, no sentido das sombras. E, ao mesmo tempo, uma conexão que nós fazemos do consciente com o subconsciente, para que a gente possa acessar as coisas mais divinas e melhores que existem em nós, as respostas que estão dentro de nós. Nós temos intermediando esses dois, como vocês podem ver, o ego. E o ego, ele tem, como eu já falei, muitos limites, ele cria muitos filtros, muitos mecanismos de defesa que deturpam totalmente a nossa visão, que limitam a maneira de enxergarmos as coisas. Então, aí está uma explicação de, poxa, eu sei o que é melhor para mim, eu sei que eu tenho que fazer exercício, eu sei que eu não posso ficar comendo doce, eu sei que a alimentação tem que ser boa, eu sei que eu tenho que ser honesto, eu sei, porém, não faço. A gente não faz justamente por causa do ego. Ele nos limita quando não conhecemos quem somos, quando não melhoramos o que somos. Então, aí nós entramos na parte mais interessante, que é essa construção da escalada da consciência. David Hawkins, um psiquiatra fantástico, que eu adoro os estudos dele, ele escreveu o livro Poder e Força, tem uma bibliografia vasta que eu vou passar para vocês também, compartilhando esses conhecimentos. Ele fala da escala da consciência através das emoções, baseadas numa ciência. Ele ficou 30 anos pesquisando cinesiologia, que é uma ciência de perceber através de respostas do corpo, respostas musculares, o que o nosso subconsciente sabe. Como eu disse para vocês, as grandes verdades estão lá no subconsciente. E ele, então, como eu disse para vocês também, ele é que decide, ele é quem sabe. E se eu sou escrava, por exemplo, de emoções, como essas primeiras que vocês podem ver aqui embaixo, ele colocou matematicamente uma escala sobre isso. De 20 até 100, nós vivemos a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza e o medo. É uma escala matemática que ele pôs, isso é um estudo complexo, que não vem aqui agora ao caso, é quando a pessoa está no primeiro nível de consciência. Aqui nós encontramos os suicidas, os depressivos, quando estão bastante depressivos, pessoas que têm muito pesar, pessoas que têm muito medo, os panicados,
num grau mais elevado, pessoas que têm vergonha de existir, têm vergonha às vezes até de respirar, não estou falando de gente tímida, estou falando da vergonha de existir, sabe o que é ter vergonha, dizer, puxa, eu não mereço estar aqui? Isso é um dos piores sentimentos que alguém pode ter. E essa mente, então, é uma mente que é altamente vulnerável e reduzida, e ela sofre demais. E isso tem a ver com os nossos sistemas energéticos. Se vocês forem ver aí, eles batem muito essa escala dele com a escala de chakras, por exemplo, da yoga, né? Da parte oriental. Essa parte dos nossos chakras mais básicos, mais vulneráveis ao que acontece no mundo. Então, alguém falou mal de mim, acabou meu dia. É uma pessoa vulnerável, né? Porque ela está ligada à mente egóica. Já nós, a maior parte da humanidade, está nesse segundo nível, do começo da força, da consciência, onde existe o ego, mas eu já consigo ver o outro. Isso é muito interessante, né? Porque a vida começa um despertar, né? Acho que você que está assistindo essa live está nesse nível de despertar, onde nós vivemos aí a raiva, o orgulho, o desejo. Então, por exemplo, para um depressivo ou uma pessoa que quer cometer suicídio, ela começar a andar na expansão de consciência, ela vai começar a ter que ter desejo de sair do lugar, ela vai ter que querer, vai ter que ter uma raiva positiva, que seja uma alavanca para ela andar para frente, para ela ter orgulho e dizer, não, eu mereço sim, eu mereço o melhor para mim, eu não quero mais isso para mim. Então é um nível superior onde a pessoa aprende. E nós, na raça humana, estamos nesse nível crítico, que ele chama abaixo de 200, que é o nível crítico de consciência, porque ainda estamos muito com a soberba, com a arrogância, com a guerra, com a separatividade, que é aquilo que eu falei do ego, com o apego, né? E nesse nível, então, nós estamos atualmente, mas o que a gente quer? Passar. O nível próximo é o nível da coragem. A coragem de abrir mão dessa mente do ego, de abrir mão desses apegos, de abrir mão de ficar sempre se separando de tudo e de todos, para que a gente possa entrar num terceiro nível de consciência, que é a pessoa que aceita a responsabilidade com o mundo, tem um propósito, vive proativamente para mudar o mundo, para de reclamar e começa a trabalhar. Isso já faz, assim, dá um ar fresco dentro de nós, porque no próximo slide você vai ver que nós falamos em como trabalhar os níveis de realidade, acessando o divino em nós. Lembra que esse é o objetivo do nosso trabalho, desse encontro mental com o eu profundo. Como é que eu vou acessar se o nível de realidade que eu tenho hoje não é bom? Nós precisamos entender que a realidade, ela depende muito da perspectiva, depende do estado de consciência. E estado de consciência, nós vamos trabalhar as ondas cerebrais, que vocês estão vendo aí, do seu lado direito, vocês vão ver as ondas cerebrais medidas em hertz, depois eu explico melhor isso. Essas ondas, dependendo do estágio que você está, você enxergará uma realidade diferente. Nós temos uma única realidade, porém, cada um consegue enxergar num nível diferenciado. Por exemplo, a água. A água tem 3 estados: líquido, gasoso e sólido. Não são 3 estados? Uma única realidade, porém 3 estados diferenciados. E um exemplo, outro dia eu estava na pandemia aqui varrendo a rua e na minha calçada e tinha uma senhorinha, minha vizinha, que estava ali também varrendo a rua. E eu enchi de árvore na casa, porque eu adoro mato, enfim, essas coisas. Então, estava cheio de folha, um tapete de florzinha amarela da minha tipuana, e eu toda linda, olhando aquela tipuana. Ai, que fofo, olha só um tapete, dá até dó de varrer. E eu falando assim, né? Aquele meu jeitinho, Margarete. E aí ela falou assim, ai, mas suja tanto, né? A gente tem que ficar varrendo todo dia, né? Eu falei,
eu olhei assim, né, tipo assim, fiquei surpresa, quer dizer, nós estávamos em 2 estados de consciência diferentes. Eu toda teta, todo aquelas ondas dos cerebrais, dos sonhos, do lúdico, da criatividade, aquela coisa, né, Margaret Atwood, e ela estava em beta, altamente irritada, lá nos 20 Hz, mais ou menos, e eu lá estava no 4, no 5, toda tranquila, né? E, quer dizer, nós estávamos em estados de consciência diferentes, olhando para uma mesma realidade. Qual é a realidade que você vê? Quando você enxerga tudo pelo lado negativo, daqueles filtros do ego, com certeza você vai estar num estado de consciência, um nível de realidade muito mais reduzido. No próximo slide você verá que nós temos níveis de percepção. Quais são os parâmetros que definem quem consegue ver uma realidade reduzida, quem consegue ver uma realidade ampliada? Você vai ver que quanto mais apegado ao que é permanente, impermanente, você tem uma realidade reduzida. O que é impermanente? É tudo aquilo que não está na sua mão, que você não tem poder. Por exemplo, seu dinheiro podem roubar. A sua vida podem tirar. O seu emprego podem te mandar embora. A sua mulher pode também ir embora ou pode morrer. Seu filho, a mesma coisa. Ou seja, tudo aquilo, seus bens, alguém pode tirar de você, você pode perder por alguma coisa. Tudo aquilo que é impermanente, se você se apegar, lembre-se do apego, com certeza você vai ver uma realidade muito reduzida. A mesma coisa para quem não tem esperança. Pessoas desesperançadas, elas também conseguem enxergar tudo pelo lado negativo. Ah, não vai dar certo. Ah, imagina, isso aí não existe. Ah, né? Aquela pessoa assim do tipo, cara, que realidade você vive? Uma pessoa egoísta, individualista, ela também vê uma realidade muito reduzida. Se você quer aumentar o seu estado de consciência, ou melhorar o seu estado de consciência para ver a realidade mais ampliada, então você vai ter que fazer o oposto disso, para você poder aumentar o seu nível de percepção, com paradigmas mais contundentes, mais fortes. E isso também serve, no próximo slide, nós veremos para os estados de consciência como sistemas energéticos. Aí nós já entramos nos chakras, que é um assunto que eu vou abordar também no curso. Lembrem-se, apegos, repulsa, funções do ego. Então, se eu tenho o foco da minha atenção num determinado tipo de realidade, lembra aí do que eu expliquei, você vai se manter preso, prisioneiro daquele estado energético. Em compensação, se você se desapega, você vai provocar uma ruptura no sistema energético e vai passar por um estado de consciência superior. Pode passar a próxima? Vocês vão ver aí os chakras e os níveis de apego. Então, você aí tem apego, são os níveis, né, de cada sistema energético, apego à segurança, à posse, ao sexo, ao poder, ao prazer de dar, aos seus projetos, ao conhecimento. Sempre existe um nível de apego cada vez superior, é óbvio, porém, começando do chakra básico, se você, por exemplo, na próxima tela, ver que você está prisioneiro e com foco no medo, aí esse seu chakra já vai estar bloqueando a sua condição de ver uma realidade em estados de consciência superiores. Porque a pessoa que vive com medo é aquele primeiro estágio do David Hawkins. É aquela pessoa que está constrita, que sofre muito. Então, por exemplo, se a mente dela, o dia a dia dela, ela está prisioneira do medo, ela vive essa dualidade, o mal está fora e não dentro. Ela vai precisar superar isso. Como? Se desapegando dessa conclusão, dessa crença errada, ou crença errada não, mas eu diria uma crença reduzida de que o mal está fora. Aí ela vai relativizar isso, vai perceber que o bem está tanto dentro
como fora, e o mal também, tanto dentro quanto fora. Então, se ela conseguir superar esses medos, entendendo como é que é o processo do medo, se desapegando das crenças que são muito reducionistas e limitantes, ela vai conseguir superar esse nível energético e vai subir para o próximo nível energético, que está relacionado à autoestima e tudo mais. Então, vocês veem que está tudo muito intrinsecamente ligado dentro de nós, o sistema mental, o sistema físico, o sistema energético e o sistema espiritual. E daí, então, nós entramos no eu eterno, a espiritualidade. Quando a gente compreende que somos muito limitados nessa mente falsa do ego, compreendemos então que nós podemos transcender isso com muito mais, ampliando o nosso nível de percepção da realidade. Nós somos, na essência, seres espirituais. E por que eu digo isso, e não sou eu quem diz isso? São os próprios cientistas, em especial os neurocientistas, porque a neurociência hoje, através de toda essa leitura do cérebro, consegue ter visões fantásticas dos recursos que o ser humano tem dentro dele e que transcendem a matéria. Nós somos seres simbólicos, nós usamos de linguagem, usamos de escrita, coisa que nenhum outro ser neste planeta faz. E por sermos seres simbólicos, então nós damos significado a tudo. E nesse significado nós buscamos propósito dentro de nós. Nós buscamos essa completude que eu falei no começo. É natural a gente buscar. Lembra que eu falei? A estrutura da psique te leva a uma evolução. Por isso nós buscamos melhorar. Isso está intrínseco ao ser humano. Isso é inato do ser humano. Queira ele ou não queira, mesmo que ele não tenha condição de entender isso, né? Nós sempre buscamos conceitos que estão além do tangível. Isso é muito interessante, porque nós temos, então, duas grandes dimensões. A dimensão da espiritualidade vertical, onde nós falamos desse eu divino que nos conecta, e uma dimensão da transcendência horizontal, naqueles que estão à nossa volta, sejam eles minerais, vegetais, animais ou hominais ou cósmicos, tudo aquilo que está à nossa volta tem essa transcendência. Nós temos essas duas maneiras de transcender. Então nós sempre buscamos o outro, não é assim? Intrinsecamente, o amor me faz eu sair de mim, ou seja, eu transcendo quem eu sou e eu busco. Luc Ferry falou isso, o amor me faz sair de mim. Então, essa é a transcendência natural do ser humano, dele estar buscando. E nós pensamos que a transcendência vertical é o único caminho? Não, de jeito nenhum. Para a gente chegar nesse eu divino, obrigatoriamente nós vamos ter que chegar no outro. Porque nós não alcançamos esse divino se nós não alcançamos o que nós temos melhor dentro de nós. Porque a gente pode sim conhecer a persona, a personalidade, mas ela muda. Você muda de opinião todo dia, seus pensamentos mudam, suas emoções mudam, suas máscaras mudam, mas nós temos que conhecer aquilo que não muda dentro de nós, que é a nossa essência. É buscar aquilo que para nós é mais valoroso e que nos preenche absolutamente. No próximo slide, então, a gente vê a incompletude. Quando a gente não tem a transcendência horizontal, leva a esse caos. A diferença é enorme, pessoas que não têm as mesmas oportunidades que tivemos, fome, desemprego, gente doente, vivendo de remédios, vivendo uma amargura profunda, as guerras que nós construímos, quando na verdade o que nós queremos, no próximo slide, é amor.
A transcendência horizontal é a que de fato nos leva à transcendência vertical. Se eu quero um encontro com o meu eu mais íntimo, eu só vou conseguir isso quando eu definir a conexão com o outro. Isso é essencial. Quando eu sair de mim e for ao encontro do outro. E para isso, vocês podem ver no próximo slide, nós vamos falar muito das capacidades e recursos do cérebro para viver esse transcendente. Nós vamos falar de neurociências. Vocês podem ver aí que nós temos várias químicas dentro do nosso corpo, como se fosse uma farmacinha, onde aqui ele colocou as 3 principais, dopamina, serotonina, ocitocina, onde ela cria todos os estados de consciência que você possa imaginar. Então, para que eu possa transcender, eu tenho que trabalhar com as químicas adequadas. Lembra que eu mostrei a PNI? A química do sistema límbico emocional que vai gerar todo um estado de consciência. Então, para que eu possa trabalhar o meu estado, ter dopamina, serotonina, ocitocina lá em cima, que são os estados mais transcendentes em mim, nós vamos trabalhar com partes do ser humano, do cérebro humano, que conseguem chegar neste lugar, neste estado de consciência. Então, nós vamos falar do neurônio espelho. O neurônio espelho é o grande começo da nossa caminhada, porque o próximo passo é a empatia, ou seja, eu sinto o que você sente, olha a conexão, a transcendência horizontal, e sabendo o que você sente, eu posso partir para um grau a mais, que é a compaixão, a misericórdia. Então, eu não só sinto o que você sente, mas eu me movo para ajudar, para que você possa também evoluir e crescer e estar bem. Isso é um recurso fantástico do cérebro, do qual nós vamos falar. Também o circuito do prazer e da recompensa, um lugar que a gente atua nos vícios, né? Os vícios estão muito ligados nesse circuito de prazer. As pessoas que se drogam, por exemplo, elas querem trabalhar nesse circuito do prazer o tempo todo. Então, quem usa, por exemplo, a maconha está louco atrás da tal da dopamina e coisas do gênero. Então, ele altera o processo natural, porque ele não consegue naturalmente gerar esse estado de consciência, ele usa da droga para esse sistema de circuito de recompensa e de prazer acontecer de forma não natural. Nós vamos ver, então, formas de fazer com que esse circuito funcione naturalmente, sem você precisar de uma dependência, sem você precisar comer o seu brigadeiro o tempo todo, sem você precisar de uma droga ou um psicodélico qualquer para que gere esse estado de consciência dentro de você, mas que você consiga sozinho. Assim também, entender a base biológica da cooperação. Quando entendermos sobre a célula, vamos ver como ela é apenas cooperação. E quando a gente não atua no sistema cooperativo, nós ficamos doentes, tanto emocional quanto fisicamente. E também os circuitos cerebrais da transcendência. Como é que eu posso transcender? Como é que eu posso perder essa noção de identidade e alcançar a noção do todo? Que é aquelas ondas gama cerebrais, aquela onda, assim, de você ter experiências místicas fantásticas e transcendentes, né? Depois disso, então nós vamos falar também da espiritualidade, de heranças de outras encarnações, de mediunidades em desajuste, entendendo como é que trazemos para essa vida tantas doenças, principalmente as emocionais, por exemplo, bipolaridade, esquizofrenia, depressão, pânico, coisas que estão vindo de outras encarnações. Nós vamos ver aí no próximo slide os mecanismos de gravar no perispírito e trazer para essa vida, através, lembra dos corpos que eu passei, né? Então, o espírito, nós vamos ter aí o corpo mental e vamos trazendo, né, a nossa genética ou paragenética, nós vamos trazendo para o nosso corpo físico, marcando o nosso DNA
com aquilo que nós já falamos no próximo slide. Tudo isso que nós já falamos, se você em outras vidas teve um padrão de crenças, né? Que você já deve trazer de outras vidas também, é óbvio, tendo um padrão de comportamento repetitivo, você repete muito as mesmas coisas, vai ter doenças físicas que são correlatas ao tipo de comportamento. Então, você já vem com o seu DNA carimbado aqui, por exemplo, fibromialgia, são pessoas que têm uma tendência ao catastrofismo, ao vitimismo, à culpa, né? São pessoas que se torturam muito com culpa. Isso é um comportamento que vai gerar, entre encarnações, problemas. Assim como a depressão, o pânico, doenças autoimunes, a bipolaridade, e nós vamos ver com mais detalhes o que cada uma dessas doenças, que tipo de comportamento eu tenho para ter esse tipo de DNA suscetível, porque não é só a genética de pai e mãe, também é uma história de encarnações que eu vou trazendo em mim. E falando da nossa mediunidade, da paranormalidade, entendendo aí como isso influencia na nossa psique. No próximo slide, nós vamos ver que nós temos uma mediunidade ou paranormalidade que pode ser patológica e não só saudável. Por quê? Porque a nossa glândula pineal, por exemplo, que é esse radar de captar um espectro magnético das consciências que estão em volta, da energia do local e tudo mais, ela não é só uma antena parabólica de outras consciências e tudo mais. Ela também é uma glândula que trabalha com melatonina, né, tem uma função, trabalhando com o ciclo circadiano de dia e noite, ou seja, é a melatonina que faz você ficar com sono assim que escurece. Então, ele trabalha com esse relógio biológico, né, que a gente chama de ciclo circadiano. E também a nossa pineal tem várias funções, como o centro da fome, do sono, da sexualidade e da agressividade. Então, ele controla, juntamente com o hipotálamo, que eu já falei do sistema emocional, ele controla todos esses centros. Então, você imagina uma pessoa que tem a mediunidade, ela está captando alguma coisa, de 90 em 90 minutos nós levantamos a nossa antena, isso é um ciclo, do ciclo circadiano, isso é um ciclo natural. E aí, de repente, você quando vê, você já está triste. Você fala, gente, por que eu estou triste? Eu não estava triste até agora. Aí você começa a chorar loucamente, não sabe por que você está chorando. Ou você fica com uma raiva imensa, e você não sabe por que está com raiva. Por quê? Porque você já, mediunicamente, já está fazendo uma leitura do ambiente, só que você não conhece mediunidade, não sabe qual é a sua mediunidade, não conhece a si mesmo, ou seja, você é refém de você mesmo, quando você não se conhece, e refém de uma mediunidade que acaba se tornando patológica, porque você não percebe que aquilo não lhe pertence, que não faz nenhum sentido você estar sentindo aquilo. E daí, então, você vê o desequilíbrio acontecendo, e isso eu vejo muito na clínica acontecendo, de gatilhos que vão desenvolvendo patologias mentais. Então, se você tem uma depressão de 1 a 10, a sua depressão é 2, 3, então você meio que controla a sua depressão. Se você está fazendo uma leitura, e normalmente a gente faz leitura dos afinizados, né? Lembra da lei da afinidade, do padrão de crenças? Você vai fazer uma leitura de pessoas que estão neste processo depressivo. Ótimo. Quando você vê, sua depressão já está em nível 6, 7, e você não sabe por quê. Entenda, você está recebendo talvez influências externas que estão aumentando todo o seu processo de patologia, porque é algo que já te pertence, você fica confuso, não sabe quem é você, não sabe os seus gatilhos, não conhece os seus programas emocionais. Então é óbvio que você, quando vê, você fala, eu amanheci bem, mas eu tô acabada, agora acabou meu dia, tô péssima. Então pode ser, não estou dizendo que sempre é,
mas pode ser também um processo mediúnico patológico, onde você está sendo influenciado por outras consciências afinizadas ao seu estado. Com isso, então, no próximo, você vê que desequilíbrio de corpo, mente e emoção, perda de energia dos chakras, que acontece com isso, e desorganização das atividades do seu sistema emocional e da sua pineal. Tudo isso acontece quando você não presta atenção. No próximo slide, você vai ver alguns sintomas que as pessoas sentem quando tem uma mediunidade desequilibrada ou uma paranormalidade desequilibrada, que é a dificuldade de ter concentração, cansaço físico e mental, irritação, impaciência, descompensações energéticas, de repente cai tudo, né? Um animismo crescente nos seus processos, né, de mediunidade, você começa a interferir muito, que isso é animismo. Incorporações indesejadas, tem gente que recebe para tudo quanto é lado, não sabe nem o que está acontecendo, não lembra de nada, e processos obsessivos incomuns, causando depressão, pânico, bipolaridade, esquizofrenia, fobias, histeria e tudo mais. Mas entenda, a mediunidade não causa nada. A mediunidade, ela é superlativa, ou seja, ela só aumenta o que te pertence. A gente precisa entender isso, porque a mediunidade não é problema, tá? Problema é você ter isso já dentro de você e não se conhecer e saber se cuidar. Com isso, então, nós entramos nessa última etapa da conexão com o eu profundo. O eu profundo, nós vamos falar sobre arrastamento cerebral, então também uma parte de neurociências. E no próximo slide, você vai ver, o arrastamento cerebral é quando o cérebro se transforma. O arrastamento cerebral, nós vamos ver muito bem sobre esses osciladores, quando a gente consegue uma sincronia dos dois hemisférios cerebrais. Eu trabalho com as ondas binaurais, né, que eu vou colocar o site de ondasbinaurais.margareteaquila.com.br, e nesse site de ondas binaurais você vai ver que ali eu trabalho com frequências sonoras para fazer um arrastamento cerebral, ou seja, eu vou levar o cérebro para um estado de consciência específico. Lembra que eu falei que são ondas cerebrais? A gente trabalha, quando o cérebro se sincroniza em determinada onda cerebral, você alcança lugares, condições, ver a realidade dentro daquele estado de consciência. Daí o arrastamento cerebral com as ondas binaurais é uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, se eu estou numa onda que eu gosto muito, que é a delta, é uma onda onde eu acesso a mente inconsciente. A delta é fantástica, que é uma onda extremamente baixa, né, de 0,1 até 4 Hz, onde eu acesso um relaxamento físico profundo, onde eu perco a consciência corporal e também aonde o meu ego não existe. É muito interessante porque a gente aprende a pôr o cérebro nesse estado de consciência, você estando acordado, mas você arrasta o seu cérebro para trabalhar com esse grande recurso. Então, é algo que nós vamos estudar sobre o cérebro que se transforma. Então, nós vamos falar de neurogênese, que é o neurônio que nasce, né? Os nossos neurônios, e descobriram que isso acontece a vida inteira, não é só na juventude, mas até a nossa velhice, isso pode acontecer, dependendo muito do seu trabalho para que isso aconteça, né? Por exemplo, quando eu estou estressado, eu deixo de fazer novos neurônios nascerem, né, dentro do meu cérebro. A neuroplasticidade, que é justamente o que a gente vai trabalhar muito, de criar novos hábitos, reeditar memórias. Nós não conseguimos apagar memórias, mas nós conseguimos mudar o significado dessa memória. Daí, então,
reedição de memórias ruins ou traumáticas, criando crenças mais positivas para enfraquecer velhas crenças. Então, eu não tiro uma crença também, eu construo uma crença paralela e vou diminuindo o significado dessa antiga e vou aumentando o significado de uma nova. Então, trabalhar com crenças para que eu possa ter coisas mais positivas na minha vida, enfraquecendo as crenças que não são boas para mim. Trabalhando com o subconsciente. Como eu falei, no subconsciente nós temos o lugar da cura, onde nós trabalhamos removendo bloqueios da nossa mente. Como eu já falei, quem decide é o subconsciente. Ele cria a nossa realidade. Então, aquilo que você acredita creia isso. Se você acredita que tudo é ruim, tudo será ruim, de fato. Se você acredita que as coisas são boas, serão boas. Tudo depende do estado de consciência, não se esqueçam disso. Basta a gente ter um grande princípio de acreditar na inteligência profunda e infinita do subconsciente. Quando nós criamos uma conversa de consciente e inconsciente harmônica, então eu começo a convencer o meu inconsciente, eu impressiono o meu inconsciente com aquilo que eu quero e impressiono, diga-se, emoções, né, que eu estou impondo, colocando no meu subconsciente, ele aceita, ele assimila, mas eu preciso impressionar o meu inconsciente para que ele torne aquilo a minha realidade. Então é isso que nós vamos ver com muitas práticas relacionadas a essa conversa com o subconsciente, para que eu possa ter esse diálogo, trabalhando ali aquilo que eu quero, aquilo que eu nunca tenho tempo, de trabalhar aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu quero construir, regar todo dia aquela sementinha que vai transformar a minha vida naquele ser que eu quero, aonde eu quero chegar. Criando aí novos hábitos, trabalhando com essas redes neurais de longo prazo, quebrando esse circuito viciante que temos. Vocês podem ver isso quando a gente, no próximo slide, nutre o que a gente chama de observador, transformando as nossas redes neurais que estão viciadas a sempre ter as mesmas respostas, e construindo caminhos novos, saindo da mente egóica, se afastando dela e conseguindo observá-la de fora como o grande gerente da sua alma. Transformar isso com novas crenças. E sabe como a gente faz isso? Com um simples ponto de interrogação. Na próxima slide você vai ver. Quando eu mudo, eu falo, poxa, lá vai eu de novo com aquele conversei, aquele reclamei e procurando briga com todo mundo. Quando eu falo, não, mas será que eu preciso realmente ficar reclamando? Será que eu preciso realmente brigar? Você já está como observador. Mudando esse sistema, você quebra totalmente essa rede neural que tem os seus hábitos e vícios que são negativos, que você quer tanto mudar. Então, com essas ferramentas, nós vamos construir aí um ego muito mais ampliado aí, conseguindo entender que ele não precisa viver no passado, ele não precisa viver no futuro, basta eu viver a presença agora. E saber essa presença constrói exatamente tudo aquilo que você quer. Paz, plenitude, eleva a sua vibração energética. Você faz tudo o que faz, estando totalmente presente no aqui e no agora, sem ser prisioneiro do tempo psicológico. Tudo o que você faz não é um meio, mas sim um fim. Então, quando a gente trabalha aquilo, estando totalmente presente, nós sentimos paz no coração. Para isso, nós vamos então ali, no último slide, ver o eu do futuro, no próximo slide, que é o de propósito e sentido. Pense em você hoje.
Pense em você daqui a 20 anos, 30 anos. Existe uma continuidade entre o eu de hoje e o eu de daqui a 20 anos? O que eu estou hoje fazendo me levará aonde eu quero estar daqui a 20 anos? Isso é propósito. Isso é sentido. Se você entendeu tudo isso, então nós já estamos conversando nesse diálogo que teremos agora, a partir de agora, até dezembro, até o final do ano, acho que até novembro, quando nós vamos definir essa trilha inteira, entendendo a persona, mas já começando a trabalhar esse observador, esses recursos dentro de mim, para que eu possa ir construindo e chegar ao fim desse processo com uma visão bem ampliada de você mesmo, para que você possa construir caminhos melhores. Gente, agradeço imensamente a paciência, agradeço aí a participação de todos, e Juliano, entrego a bola para você, feliz de poder passar para vocês toda essa bagagem, esses estudos.